Olá, mais uma vez, muito bom dia, sejam bem-vindos para mais um espaço de emissão aqui na ABC Portugal. E vamos agora conversar, como eu tinha dito, com a Filipa Reis. Ela está connosco, tem um projeto lindíssimo que nós vamos conhecer, chama-se Renascer, não digas, Renascer Novelo da Esperança. Acertei. Certo. Muito bom dia, Filipa. Muito obrigada por estares connosco aqui hoje. E eu pedi para a Filipa estar connosco hoje porque estamos no mês, estamos a chegar ao final do mês de outubro, o mês rosa, e o mês da prevenção do câncer da mama. E não é muito fácil haver pessoas que falem deste assunto assim, com esta abertura e com este sorriso com que tu fazes e um sorriso lindíssimo, Filipa. Eu tenho muita pena que as pessoas não possam ver, mas qualquer das formas algumas conhecerão esta história e sabem que a Filipa é uma mulher lindíssima. E aceitou estar aqui connosco hoje porque estamos a chegar ao final deste mês. E nós convidámos-la para tricotar com ela este novelo. Costuma-se a dizer que vamos ficar aqui no corte e costura, não é? Hoje vamos tricotar. Hoje é tricotar. Portanto, não vamos no corte e costura, vamos tricotar contigo este novelo, que já vai assim com uma grande extensão, não é? É verdade. É verdade, não é, Filipa? Sim, é verdade. Mas vamos deixar o novelo para o fim. Está bem. Pronto. Eu não sei se é pedir-te muito, mas vou pedir então se é possível sabermos como é que surgiu esta doença. Não é como é que ela surgiu, como é que ela foi detectada e como é que aparece assim na vida da Filipa. Olha, antes de mais quero agradecer pelo convite para estar aqui convosco e por forma também a passar uma mensagem positiva relativamente a um processo como este. Filipa. Exatamente. Muito obrigada. Assim, relativamente ao meu processo, eu detetei-o, está a fazer agora um ano, em novembro, numa ecografia mamária de rotina, porque eu já fazia anualmente uma ecografia mamária para seguir uns quistos que eu tinha, seguir o crescimento deles. E, portanto, o ano passado, além desses quistos de estimação, surgiu um novo nódulo e pronto, e o médico na altura achou suspeito e pediu-me para fazer a biópsia para tirar as dúvidas, porque ele estava mesmo muito no início, ainda era, e o tipo de cancro, a textura dele, digamos, a imagem que ele tinha, criava muitas dúvidas, podia ser ou podia não ser, mas ele, por bem, ainda bem, mandou-me fazer a biópsia e pronto, e nessa biópsia que vem o resultado daquilo que eu tinha, embora muito pequenininho, graças a Deus, muito no início, tinha 1,5 cm quando descobri e depois até quando comecei o processo das consultas, os exames, depois aqui isso ainda leva algum tempo, um mês depois ele já estava com 3 cm, portanto era de crescimento muito rápido. Muito rápido, foi detectado felizmente numa consulta de rotina ou nos exames de rotina. Filipa, posso perguntar a idade? Eu agora tenho 35 anos, mas na altura 34. Portanto, muito nova para ter um tipo de problema destes, não é? Exato. É importante, as mulheres, nós dizemos que é sempre depois dos 40 vamos fazer, depois dos 40, mas afinal achas que é importante? É importante realmente, principalmente as mulheres, na questão da mama, quem tenha já indícios na família que tenha realmente familiares já com cancro, seja em que parte for, ou seja avós, tios avós, o que for, é importante fazer uma vigilância apertada, porque a probabilidade pode estar em cada um de nós, atendendo ao historial familiar que nós tenhamos. E na minha situação eu já tinha, da parte da minha mãe, tias avós, uma irmã direta da minha mãe, noutros locais do corpo, não na mama. A minha mãe foi na mama, mas foi um processo simples, porque também foi detectado
a tempo. Foi num rastreio, mas já foi nesses rastreios a partir dos 40 anos que foi detectado. Mas para as jovens mulheres, principalmente se tiverem familiares, seja de linhagem direta ou mais afastada, tentem fazer uma vigilância ativa. Junto aos vossos ginecologistas ou médicos de família, é importante. E os médicos de família hoje até estão muito atentos a todos estes problemas, não é? E aos rastreios. É muito importante, não é, Filipe? É verdade. Então é assim, depois vem o resultado da biópsia, não é? É, exato. E depois, como é que isto cai assim na nossa vida? É assim, o primeiro impacto, a primeira reação. Eu, quando recebi o resultado, foi por e-mail, e depois o médico me fez a biópsia e ele disse-me: olha, se tiver alguma dúvida na interpretação do resultado, ligue-me. E eu realmente li lá triplo negativo, e pensei: está tudo negativo, está tudo ótimo, não tenho nada, pronto, tenho um quistezinho, não é nada. Mas depois tenho um familiar que está a estudar medicina e acabei por lhe enviar o resultado e ele depois acabou por dizer: Filipa, vai ao médico e mostra, porque o que tens aí é preciso tratar, mas vai e ele certamente vai te encaminhar. E pronto, e acabei por ir mostrar ao meu médico de família, entre aspas, clínica geral, que me disse realmente: olha, tenho que te encaminhar, mas agora estamos em período de Natal. Isto foi no início de dezembro, os feriados, e se pôr o Natal, o fim de ano, se ele me encaminhasse para um hospital público, pronto, eu iria estar ainda algum tempo à espera dos exames. E então ele disse: olha, tens seguro, vai pelo menos fazer os exames à Fundação Champalimau. Pelo menos consegues ter já um feedback daquilo que realmente tens, o que é preciso fazer. E fui para Lisboa. Foi a última quinzena de dezembro a tratar de exames. Fiz a primeira consulta de cirurgia lá. Foi quando disseram que tinha que realmente fazer tratamentos de quimioterapia, e alguns meses ainda longos. Mas foi, pronto, eu caí mais em mim foi nessa consulta, quando ele me disse que tinha que fazer a quimioterapia, porque pensei sempre que pudesse ser um processo como o da minha mãe, que era só cirurgia e tomar uns comprimidos e a coisa ficava resolvida. Ficava por ali. Mas não. Mas houve cirurgia? Houve cirurgia. Depois da quimioterapia, sim. Primeira quimioterapia, sim, depois a foram cirurgia. 16 sessões. Depois fiz a cirurgia, graças a Deus, como ele respondeu bem ao tratamento, e o sítio onde ele estava localizado não foi necessário retirar o peito, foi só local, eliminar ali a zona onde ele estava e tirar umas amostras também da axila, no glândio sentinela, para perceber se ele já teria entrado na minha corrente sanguínea. Pronto. Felizmente não. Não, boa. Porque foi tratada atempadamente, sim. Porque o tempo conta muito nestes casos, não verdade. É? Filipe, depois temos estavas a dizer que caíste em ti só nesta consulta, mas depois aqueles dias, como é que foram vividos? Foi com esta esperança toda, não é? Esta esperança, com esta vida que tu tens, porque tu transmites vida, o teu olhar está cheio de luz, mas foi sempre assim? Ou foste aprendendo? Nós costuma-se dizer que nós aprendemos a viver com aquilo que nos aparece. Foi esse o teu caso ou no início foi mais complicado? Sim, no início, depois do Natal, eu estava ali um bocadinho anestesiada, eu sou sincera. E depois aquela questão de ir fazer exames que nunca tinha feito, pronto, não saber como é que aquilo iria funcionar, como é que eu iria sentir. Mas o que de facto eu acabei por me sentir um pouco tranquila, porque até realmente a Fundação Champalimau tem condições extraordinárias e nós não nos sentimos num hospital de todo. Pronto, e acho que isso também me ajudou a não entrar em pânico, digamos assim. Mas depois, no fim do ano, depois do Natal, eu pensei: Filipa, ok, está-se a chegar a dezembro, não é? É dezembro, janeiro, peço desculpa. E, entretanto, deves ter que começar esse processo da quimioterapia. Tens que arranjar forma de não te ir abaixo para quando começares a notar alterações no teu visual, porque preocupava-me muito. E aliás, acho que a grande maioria das pessoas se preocupa muito com o visual, e claro, é normal, sim. porque
é o que nos dá a indicação de que algo não está bem. E sermos confrontados diariamente com essa nossa imagem é um bocadinho assustador, porque estamos sempre a ir com o nosso pensamento: estás doente, mas eu queria fugir disso. E então lembrei-me, ok, nos momentos, vais passar momentos mais turbulentos, mais em baixo, se calhar que não te apetece sair de casa. Aliás, também entramos em confinamento nessa altura. Pois foi. Foi É verdade, foi em fevereiro, fins de janeiro. Sim. Mas para não te isolares, lembrei-me, porque não registar todo este processo em fotografia? E contactei então uma amiga, agora é mais que amiga, confidente também, a Piedade Oliveira, da Color Photo, em Fátima, e sugeri-lhe essa questão. Ela até pensava que era mais uma sessão de Natal, ela estava atolhada de trabalho. Disse: Piedade, mas eu precisava falar consigo pessoalmente. E acabei por ter que lhe dizer por telefone, porque ela pensava que era mais um trabalho ligado ao Natal. E eu disse: Piedade, pronto, eu não queria dizer por telefone, mas eu digo: foi-me detectado câncer de mama e eu quero registrar o meu processo em fotografia, desde o início até ao fim. Do outro lado fica um silêncio. Ela ficou, pois, porque o que é que eu lhe vou dizer agora, não é? Filipe sabe que é isso que acontece, o não ouvir palavras para dizer naquela altura. É verdade, não é? É verdade. E ela, enquanto mulher, enquanto mãe, pronto, há ali uma série de emoções à mistura. E ela depois então disse: ok, Filipe, então vem ter comigo a tal hora. Pronto, e ficou assim, e ela teve aquele tempo para digerir. E pronto, quando fui ter com ela aceitou de imediato, disse que não sabia, foi a primeira vez que esteve a fazer um trabalho destes, e digo que foi muito importante para mim, foi uma das ferramentas muito importantes para começar a olhar para isto com outros olhos. Com outros olhos. E entretanto também veio o período da aceitação. Da aceitação. Filipe, antes desse período da aceitação há também aquele impacto para a família. A Filipe é casada, tem filhos, tem um pelo menos. Tenho um filho, sim. Há também a família, como é que a família encara, não é? Assim, na minha situação, a minha mãe estava como eu, estava sempre com aquela expectativa de que era um processo como o dela, como ela já tinha vivenciado, já sabia mais ou menos. Não te preocupes. Não te preocupes, vais ver que isto vai chegar à altura e não é nada, e se calhar não vais ter que fazer tantos tratamentos assim. Pronto, sempre viu o copo cheio, meio cheio, sim, e não meio vazio. Pronto, e isso também me ajudou, sim, de facto. Relativamente ao meu marido, pronto, ele é uma pessoa mais reservada. Eu senti que quando naquela consulta ele estava comigo, nos disseram que tinha que passar por esses meses de quimioterapia. Pronto, eu chorei, ele também, como é óbvio, mas o médico ainda foi brincalhão, disse que na melhor das hipóteses o marido iria ter uma esposa com umas maminhas novas. Ainda brincou com a situação e para tentar aligerar o processo. Mas foi um período, acho que para os homens, para já os homens não são tão dados a exprimir emoções, já faz parte do género masculino. Sim, é verdade. Pronto. É verdade. E então acho que para ele foi mais complicado aceitar. Ele viu sempre a questão da doença. E daí também, para os proteger um bocadinho, comecei a partilhar isto também nas redes sociais, para que não os questionassem, e para que percebessem que eu ia dando conta do meu processo, as pessoas iam sabendo como é que eu estava, e também para os poupar um bocadinho nesse sentido. Para não estarem a ser questionados. Exato. Eles. E o filhote? O filhote passa um bocadinho ao lado nessa sim, idade. Ele também tem 5 anos. Exatamente, não é? Passam ao lado. Ele só se percebeu realmente se passava alguma coisa de diferente quando realmente eu tive que cortar o cabelo. Quando viu a mãe carequinha, não foi? E quando eu lhe pedi para cortar a primeira, foi em 2 processos. Foi ele que me cortou a primeira vez o cabelo mais curto, mas pronto, eu pensava que ainda aguentava algum tempo com o cabelo assim, mas num espaço de uma semana tive que o rapar mesmo. Pois, que aquilo é um processo rápido, não é? É muito rápido, é de um dia para o outro. Foi, não sei, na quimioterapia, o processo de quimioterapia às vezes é um bocadinho doloroso para as pessoas, depende de pessoa para pessoa, também depende dos protocolos, não é? É assim, por exemplo, eu quando depois passo o meu processo para o IPO, para fazer lá os tratamentos, não é? Em Coimbra, na primeira consulta de oncologia, em que me é dado então a listagem de efeitos secundários que a quimioterapia
iria me dar, eu fiquei um bocadinho assustada, confesso, porque aquilo era uma lista infindável eu pensei, mas como é que eu vou aguentar sentir isto tudo? Mas eles dão-nos realmente uma série de medicamentos SOS para nós termos em casa, em caso de nos surgirem esses efeitos. O que eu fiz fui à farmácia, comprei tudo o que vinha na receita, fechei o saco, pus dentro de uma gaveta e sim, ok, eu só vou ali realmente, nem estive a ler o que é que era, para que é que era, nem os efeitos secundários que esses próprios medicamentos podiam dar. Desliguei-me, pensei, se algum dia não tiver a aguentar alguma coisa, aí sim vou procurar o medicamento certo para me aliviar. E o que é certo é que no meio de tantos só procurei os comprimidos para as náuseas e pronto, e graças a Deus consegui lidar bem com o processo. O cansaço, mas isso não há nada que a gente possa tomar para aliviar o cansaço, claro, senão o repouso. E se tive muitos momentos assim, mas só é respeitar o que o corpo pede. É mesmo isso. Claro que sentiu diferenças no seu corpo, não é? Sim. Não estamos a falar só da parte física, não é? Do cabelo, no seu caso foi só o cabelo, mas também a história do cansaço. Sim, se bem que eu também tive uma ajuda na questão para me ajudar a estimular o meu sistema imunitário, a questão do exercício físico. Agora é isso tudo que eu quero saber. O que é que se faz para passar este mau bocado num bocado menos mau? Sim, é importante. Qualquer processo de cancro, seja ele em que parte do corpo for, nós temos de estar rodeados de uma equipa multidisciplinar. Seja o médico oncologista, a nível da nutrição, a psicologia também é importante. E quem passa por isto? Estas equipas funcionam? Funcionam mesmo? É assim, infelizmente, aquilo que eu sei, e que foi porque eu tive o interesse de ir procurar. Porque não é dado a conhecer. Não é dado a conhecer. Portanto, nessa consulta de oncologia, acho que era importante realmente referirem, olha, há um leque de profissionais a nível de psicologia. Aliás, nem deviam de dizer que está disponível. Acho que pelo menos uma consulta devíamos ter logo no início, de oncologia, nutrição, psicologia e também, se calhar, o que for, para que possam dar diretrizes às pessoas aquilo que elas podem fazer para seu bem, porque mesmo a nível de alimentação há determinados alimentos que são ricos em nutrientes que nos fazem bem num processo como este. Os antioxidantes, os frutos vermelhos, apostar nos espinafres, portanto tudo o que seja os verdes e os vermelhos são ótimos para nos ajudar até a eliminar as toxinas. E a Filipa aprendeu isto tudo sozinha? Procurei, sim, por iniciativa própria, sim. E a parte da atividade física é muito importante também? Isso por acaso não fui eu que fui procurar, eu sou sincera. Veio ter consigo? Veio ter comigo, sim. A minha cunhada, ela também está na área, dá aulas de grupo e disse-me, olha, eu tenho uma amiga que acompanhou o pai num processo oncológico, ela é PT e ela se calhar pode-te ajudar a dar alguns exercícios para te motivar, nem que seja 1 ou 2 vezes por semana. E vais, olha, fala com ela e vê o que é que dá. E pronto, e realmente a minha querida Célia foi fundamental também, mesmo naqueles dias que eu não me apetecia nada, mas eu lá arranjei, não vou deixá-la, está marcado, não vou desmarcar em cima da hora. E foi tudo online, porque estávamos em plena pandemia, estava em confinamento, e ajudou muito, sim. A nível do cansaço, a nível de energia, até mesmo. Eu acho que as minhas análises, sempre que eu ia fazer novo tratamento, as minhas análises nunca fui barrada à porta. Também acho que também derivado à questão do exercício físico, porque acaba por estimular todo o nosso corpo. Exercício físico adaptado à condição, sim, não é? Sim. Não é aquele exercício para nos cansar, levar ao extremo, claro. São exercícios pontuais, mas que fazem efeito, estimulam a nossa massa muscular também e não sentimos tão flácidos. Acho que nunca me senti tão em forma como se calhar naquele período. E agora retomei novamente. Também depois da cirurgia tive de parar. E agora retomei novamente e estou-me a sentir bem.
os tratamentos de quimioterapia terminaram aquela primeira fase, não é? Depois vem a cirurgia. Correu bem a cirurgia? Teve um bom acompanhamento? Sim, correu bem a cirurgia. Onde é que fez a cirurgia? Foi no IPO? Foi no IPO em Coimbra, sim. Aliás, fui das últimas. O IPO foi para o edifício onde estava o bloco, foi todo destruído. Eu fui das últimas pacientes a estar lá. Ainda brincámos muito com a situação, mesmo com os colegas que estiveram de quarto, e foi um período bom. Eu até, no dia que me deram alta, eu até disse, não dá para ficar mais um dia, porque realmente nós estamos ali, não temos que nos preocupar nem com o almoço, pequeno almoço, com as refeições não temos que nos preocupar, só temos que estar ali a descansar e cuidar de nós, pronto, de certa forma é isso. Eu chamei-lhe até um período, foi um hotel, umas mini-férias, em que não se preocupou com nada, só sim, consigo. Só queria me preocupar comigo, sim. E com o seu bem-estar. E com o nosso bem-estar, sim. Depois também tem o convívio com pessoas com o mesmo problema, não é? Que se partilham algumas experiências. Neste trajeto tem encontrado pessoas com a sua força ou tem que dar força a algumas? Porque eu assim acredito que não haja quem dê mais força, porque basta olhar para si e ver que é quem transmite a força aos outros, mas sim. Há muita gente assim, olhem por isso. É assim, de todo o núcleo que veio até mim, há uma senhora que se destaca, que ela é sempre muito bem disposta e também já passou por muito, é a Odete Clemente. Conhecia lá no IPO por causa do meu turbante. Pronto, ela meteu-se comigo a perguntar onde é que eu tinha arranjado o turbante, que foi como caracterizou logo do início, com um grande laçarote. Com os laçarotes, não é? Sim. E foi aí, meteu conversa comigo e realmente o espírito dela sempre foi muito positivo. E o processo dela era um bocadinho mais complicado, mas nunca perdeu essa vontade. Então estivemos sempre na brincadeira e brincamos com a situação e damos nomes ao cancro e pronto, e chamamos o IPO o nosso pá, pronto, brincamos muito sempre com a situação. E só assim é que se consegue levar neste tipo de situações. Minha querida, os turbantes, eu sei que optou por ser carequinha, não é? E devo dizer que era uma careca lindíssima, porque, não sei, como não tinha cabelo, realçou todo o seu rosto, que é magnífico, e eu acho que também gostou, ao fim e ao cabo, do seu novo eu, não foi? Sim, por acaso... Nunca, a parte que que mexeu mais comigo foi ali quando fiz o primeiro corte, entre o primeiro corte e efetivamente rapar, porque foi quando vi as falhas no meu cabelo e eu não estava a gostar nada de me ver assim. Pois, isso é que já não é e grande então coisa. Quando eu rapei foi uma leveza tão grande, lá está, eu despi-me de uma velha Filipa e quase que renasci realmente, porque o rosto ficou realçado e senti-me sempre bem com a careca. Realmente só usava os turbantes para me proteger do sol e do frio, mais nada quando saía de casa, porque assumi bastante bem. E mesmo no início o meu filho ainda me disse: mamã, quando vier aqui alguém a casa, se alguém se rir, tu tens que pôr o turbante, está bem? Ai, que engraçado. E eu disse-lhe: então, mas porquê é que se vão rir? Não, não vão se rir da tua careca. Não vão nada, amor. É a preocupação, então, isso é a preocupação do filho, sim, a proteção à mãe. É verdade. Mas lidaram todos em casa muito bem com... Sim, foi aliás, uma opção. Eu acho que mesmo quando eu comecei a sair, a primeira vez que fui à frutaria, pronto, eu esquecia-me de pôr alguma coisa, era ali perto, não pus, mas eu lidava bem, mas se calhar as pessoas que estavam ali ficavam assim um bocadinho em choque. Lá está. O primeiro impacto, o primeiro impacto, sim. Mas depois habituam-se e já é uma coisa normalíssima. Sim. Mas, Filipe, isso acontece quando nós temos o cabelo comprido e fazemos um corte radical. Exato, é igual. Não é? Sim. As pessoas olham para nós e ei, que mudança, não é? Portanto, isso é a mesma coisa. Filipa, depois da cirurgia, como é que as coisas têm evoluído? Teve que fazer novos tratamentos? Sim, depois da cirurgia, pronto, eu estava convencidíssima. Lá está, isso também é um erro, é criar expectativas. E o que aprendi é viver um dia de cada vez. E também quando vou para as consultas de oncologia nunca estou a perguntar: então, e quando é que vou começar, quando terminar isto, quando é que vou começar os próximos, qual é o próximo? Não,
é um dia de cada vez. Eu não faço muita pergunta, a não ser sobre os sintomas que vão tendo e para perceber se é normal ou não. E nessa questão, depois da cirurgia, eu estava convencidíssima que ia fazer a radioterapia e que ali, agora em outubro, estava já só em vigilância. Pronto. De facto, isso não aconteceu. Tive que começar a fazer tratamento de quimioterapia oral. Não digeri bem. Tive ali 2, 3 semanas a digerir o processo, porque ainda são 8 ciclos. E eu fazer as contas, isto estende-se até ao fim do ano. Pronto. E atrasou ali um bocadinho a minha expectativa daquilo de voltar à minha rotina. E portanto eu acho que isso aí foi mais uma bufetada, Filipa, um dia de cada vez. E a quimioterapia oral? É mais suave. É mais suave? Até ver o que me tem. Pronto, o cansaço continua, perdura, não é? Quando chego mais ali ao fim do dia, já estou mais pronta para encostar às boxes. Ali à hora de jantar é mesmo, e acabo por respeitar. E é só numa questão dos membros, portanto, nas mãos e nos pés, ficam mais sensíveis à pele, tem que hidratar bem, mas para já é mais soft. É mais soft. Filipa, que mudanças é que houve na sua vida com o aparecimento deste problema? Como diz o nome do projeto, eu renasci, sim, porque acabei por procurar muito saber de mim, sobre mim. Porque uma pessoa até aqui anda sempre envolvida na rotina, nos afazeres, nas obrigações, nas responsabilidades, e esquecemos sempre um bocadinho de olhar por nós, e acho que o cancro trouxe-me isso. Aliás, eu digo que sou grata ao cancro, porque se este desafio não tivesse aparecido, eu nunca teria parado para perceber o que é que estava menos bem na minha vida e tentar mudar, e se calhar não tinha um olhar da vida agora, que é essa questão do viver um dia de cada vez, porque eu andava sempre ou preso ao passado ou já a pensar no dia da manhã. Ou da semana que vem. Ou da semana que vem, exato. E não, temos que nos focar no aqui e agora, e foi uma das aprendizagens que eu retiro deste meu processo. E o facto também de me conhecer melhor, perceber, de me respeitar, que eu acabava, ao fim e ao cabo, por não me respeitar porque não cuidava de mim. E nós precisamos nem que seja uns minutinhos de manhã, uns minutinhos à noite, mas precisamos de olhar por nós, para perceber, porque eu descobri que até sofria de ansiedade, sem saber. Porque achava normal, por exemplo, deitava-me e o coração a bater acelerado, não acalmava, e quase a saltar pela boca, às vezes até uma dor no peito, e eu sabia que pensava, isto é do cansaço, mas não, era da minha mente nunca descansar, está sempre a trabalhar, ao pensar no trabalho, lá está, um dia de ontem, um dia da manhã, pronto, e nós precisamos mesmo de fazer pause e olhar para... E viver hoje. E viver o hoje, sim. Filipa, tem que ter alguns cuidados. Mudou as suas rotinas, os cuidados com a sua alimentação, com Sim. a forma, até a própria forma de estar, e lidou com esta situação numa fase muito complicada, que foi o da pandemia, com o vírus à solta. Pois é. Não foi? Se bem que em casa estava na minha bolha, não é? Exatamente. Acho que acabava por estar o meu marido, quando tinha que sair para trabalhar, mais preocupado de saber se trazia alguma coisa para casa. Isso. Mas graças a Deus nunca houve nenhum problema. E assim, a nível da minha vida, eu comecei, por exemplo, a questão da alimentação, mudei, sim, porque comecei também a olhar para a alimentação como algo, ok, aquilo que eu comer ou vai-me beneficiar ou vai-me prejudicar. Lá está o meu cuidado, o meu amor próprio. Então comecei a ter essa atenção com as escolhas que eu fazia, porque isto é tudo uma questão de escolhas, mesmo a aceitação do cancro.
ou escolhemos aceitá-lo e levar isto de uma onda positiva, ou escolhemos vitimizar-nos e estar preso sempre à dor, ao sofrimento, e aí vamos bater sempre no fundo. Bater no fundo e levar os que estão à nossa volta ao fundo também, não é? Sim. E portanto, fui mudando os meus hábitos, a questão do exercício também. Eu antes fazia por obrigação, porque sabia. Eu frequentava aulas de grupo e às vezes ia por mesmo arrastada e aquilo acaba se calhar por não fazer nada, porque ia de contra vontade. E agora não, acabo por fazer porque sinto que me está a fazer bem. Portanto, é a leitura que eu tenho das coisas, mudou. É pensar, tenho de fazer isto, mas não é tenho de, eu vou fazer porque faz-me bem, é para cuidar de mim. E é por mim. E se eu não fizer, mais ninguém o faz. Presumo que quem está à sua volta goste muito desta nova Filipa também. Eu acho que sim. Pelo menos vejo as pessoas felizes por me verem bem e também... Pronto, e esta questão também atraiu tanta coisa para a minha vida que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, e coisas positivas, e acho que isso acaba por ser uma onda de energia positiva que contagia quem está à minha volta, sim. Eu queria muito que falasse do seu exemplo, porque de alguma forma poderá mudar algumas mentes, aquelas que, como disse, ou aceitamos e vivemos com o problema e de uma forma positiva, ou então caímos num fundo, caímos num poço, levamos quem está à nossa volta atrás. E é muito importante, às vezes, quem tem o problema e quem não fala dele abertamente, poder ouvir quem tem essa capacidade para ajudar de alguma forma. A sua vida mudou muito porque depois se envolveu num projeto com vista a ajudar os outros. Desde logo a primeira iniciativa que tomou de registar em fotografia todo este processo, que já deve ter um belo álbum. Já. Eu por acaso fiz há pouco tempo uma compilação de todas as fotos tiradas pela Piedade, e quando pus aquilo a rolar para ver, mas sinto-me orgulhosa pelo processo, sim. E acabou por e lá está, eu olho para aqueles processos e como é que eu ia dizer, eu não culpo o cancro, eu até, como eu disse, eu sou grata, porque senão nunca teria feito aquilo que fiz e nunca teria me envolvido nos projetos em que estou envolvida, e acho que neste meu percurso eu sinto-me orgulhosa daquilo que está a fazer. Sim. E então, Filipe, em que projetos é que se envolveu? Que projetos são estes? Ora bem, o Renascer, o Novelo da Esperança, ele surgiu mais com base na fotografia que eu ia fazendo. Era no jeito de ser um blog, de contar em tempo real o que se passava num processo de cancro, porque lá está, a maioria das pessoas acaba por se fechar, não quer falar, mas pronto, é tudo viável, cada um lida com as coisas à sua maneira, mas de facto nós podermos exprimir aquilo que nos vai na alma no momento certo, acho que pode ajudar muita gente, e foi o que eu quis fazer ao registar isto portanto, comecei pela página do Facebook e depois recentemente também criei do Instagram, e falo um pouco do meu dia-a-dia, do que fui fazendo, do que fui descobrindo, porque descobri muita coisa, e depois associado a isto vieram pequenos projetos que eu tive a iniciativa também de poder contribuir com algo, e daí surgiu a criação do terço do doente oncológico. Agora quero saber disto tudo, deste terço que eu tenho aqui comigo, que é um terço lindíssimo. Pronto, isto é uma forma de ajuda. Como é que isto funciona? Como é que nós adquirimos o terço? Receitas? Como é que isto tudo funciona? E assim, o terço, pronto, eu trabalho Foi a primeira iniciativa, não foi? Foi Nascer. em maio, sim. Aliás, a primeira de todas foi a questão das camisolas e das t-shirts, porque houve uns amigos que me enviaram para casa
com As suétes e as t-shirts são lindíssimas, estão à venda também? Sim, estão. Também estão? Sim. Porque começaram-me a pedir onde é que poderiam arranjar. E eu então falei com o meu colega, olha, estão-me a pedir as t-shirts, porque eu publiquei um vídeo com elas vestidas e então começaram-me a abordar nesse sentido e eu, então, e por que não vender? E pedi-lhe a ele só, pelo menos para conseguir doar €1 por cada camisola ou t-shirt vendida à Associação Careca Power. Portanto, e começaram a chover pedidos e pronto, e tenho feito essas doações. Por cada peça vendida dou €1 à Associação Careca Power, que foi um dos primeiros grupos que eu me associei e que fui acompanhando e que também esclarece dúvidas para quem esteja a passar por um processo destes e é um momento de partilha, pronto. Já falamos também aqui há uns anos, quando foi fundada esta associação também. Sim, que o teu nome é engraçado, Careca Power. Sim, acho que sim. E depois o terço surge uns meses mais tarde, porque eu trabalho no ramo dos artigos religiosos. Eu trabalho numa empresa que fabrica, é a José de Almeida Pereira, e sou comercial. E realmente comecei a pensar, nas lojas não há nada ligado ao doente oncológico, nem nenhum. Pronto, eu sei que há o santo padroeiro, que é o São Peregrino, e comecei a pesquisar se haveria algum terço já, e não, eram coisas muito pontuais e artesanais, nada em grande. Então decidi começar a pesquisar como é que poderia ser, falei com a minha entidade patronal, ver se eles me poderiam ajudar e sim, e apoiaram, né? E está aí o produto final. Porque a escolha as contas são brancas, não é? Sim. Como é que escolheu? E porquê é que escolheu? Eu disse logo que gostava de um terço com tons claros, se pudesse ser em branco melhor, para que transmitisse luz, serenidade, tranquilidade a quem adquirisse o terço ou quem recebesse o terço, para que os acompanhe, tanto os familiares como os próprios doentes, bem acompanhado com uma oração que fala tanto dos familiares e também dos doentes, para que eles não percam a fé e que se agarrem, porque é possível ultrapassar quando nós temos vontade de viver, que é preciso ter vontade de viver, não é? Não nos podemos resignar à doença, seja esta, seja outra qualquer. Temos de ter sempre a vontade de viver e a escolha será sempre nossa. Este terço que está à venda, onde? O terço eu vendo na página do Renascer, quem quiser enviar uma mensagem privada, às pessoas aqui da zona eu entrego pessoalmente, entrego em mãos, faço questão. Quem esteja mais longe aqui do concelho, envio por correio, sim. E o terço, qual é que é o preço? O valor é 8,50. Pronto, depois do terço já vieram mais as pulseiras? Sim, as pulseiras surgiram, até foi mais a pensar no próprio doente, porque às vezes o terço, pronto, podem não levar com ele, e a pulseira põe no braço e vai com a pessoa. Ainda agora, esta última vez que estive no IPO, estive lá com uma senhora que estava a iniciar o seu primeiro tratamento de quimioterapia e eu levava uma pulseira na mão e ela estava um bocadinho insegura, com medo, é normal. E eu tive-lhe a dar ali algum apoio e, entretanto, chamaram para a minha consulta e eu só tive tempo, eu senti aquilo, tirei a minha pulseira, pus no braço dela e disse foque-se nesta pulseira, naquilo que ela lhe quer transmitir, e fui. Agora espero voltar a encontrá-la, que eu não fiquei com o contacto nem nada, mas espero voltar a encontrá-la, e é esse o sentido, é para as pessoas poderem trazer consigo e no momento momentos importantes como o início dos tratamentos ou uma cirurgia, porque é sempre a ansiedade, vem sempre um bocadinho a ansiedade, o medo do desconhecido, mas para se prenderem é que com fé também se consegue tranquilizar o nosso espírito e levar as coisas com mais tranquilidade.
Mas esta pulseira e este terço, nós estamos, qualquer pessoa pode usar esta pulseira, qualquer pessoa pode usar este terço, até naquele sentimento de solidariedade para quem tem, não é? Exatamente, sim. Porque adquirindo estes produtos estamos sempre a ajudar alguém com um problema destes, não é? Sim, eu canalizo parte das verbas para ajudar iniciativas como as Rosinhas, que são três irmãs que fabricam próteses artesanais temporárias para a mama. Também ajudo a Sofia Box, que portanto é uma senhora que também passou pelo cancro e faz caixinhas com vários artigos direcionados ao doente oncológico, que envia essas caixas gratuitamente. Também tenho ajudado no IPO de Coimbra. Há uma senhora que trabalha com fazer bonequinhas de trapo para oferecer aos doentes que estão internados na cirurgia. Ainda agora este mês de outubro ela criou uma boneca específica ligada para a unidade da mama. E mais a Associação Careca Power, sim. Portanto, vou ajudando também a questão da peruca que doei há 2 semanas. Temos que falar também dessa peruca, que essa tem uma história também, não é? Sim. Pronto, tudo que me vem surgindo. Também recentemente doei também alguns lenços para a Lady dos Lenços, que é um projeto de uma menina que também está a passar pelo cancro e ela ensina a fazer, portanto, como colocar o lenço de várias formas e originais, para que as pessoas também se sintam bonitas, porque também é importante preservarmos a nossa autoestima. Já agora, alguém ensinou ou aquele laçarote, ou já comprou assim? Por acaso comprei assim. Já comprou assim? Sim, comprei assim. Por acaso eu queria fugir um bocadinho do tradicional. Eu de facto ainda não conhecia a Lady dos Lenços quando comecei a usar os turbantes, porque eu também ainda tentei pôr lenços, mas não tenho muito jeito. Mas com os tutoriais que ela faz, pois nunca cheguei a experimentar, mas certamente ajuda muita gente a conseguir fazê-lo. E então optei pelos turbantes e encontrei aquele modelo e aquela cor e pronto, e ficou o amarelo mostarda, foi o primeiro de todos. Olha, Filipa, agora recentemente uma peruca que ofereceu, mas esta peruca tem uma história. Sim, a peruca foi, portanto, em maio, ali às portas do 12 e 13 de maio, pois isto vem tudo, está tudo também muito... Está tudo relacionado com o meu lado, com a minha fé, pronto, e acabo por associar isso e acho que ainda tem mais, ganha mais uma dimensão ainda maior. Em maio recebi um contacto de uma moça de Abrantes, a Sofia, a dizer que tinha uma trança de cabelo que gostava de doar a alguém para fazer uma peruca, se eu não queria receber essa trança, para fazer uma peruca para mim. Na altura eu estava careca e eu fiquei... Olha, Sofia, eu agradeço imenso, eu posso receber o cabelo, mas realmente se me mandar fazer uma peruca eu não a vou usar, posso depois doar a alguém. Expliquei um bocadinho também o projeto do Renascer, que já estava a começar a ganhar alguma dimensão, e ela disse, ok, então eu envio na mesma, eu só não quero que a trança vá para fins comerciais. Eu poderia enviar para o estrangeiro, mas nunca iria perceber onde é que ela iria ter e quem é que ia usar. E então eu propus-me, olha, ok, envia-me a trança e eu vou resolver a situação de alguma maneira. E enviou-me. Entretanto, eu também andei a pesquisar onde é que eu poderia mandar fazer. Questionei nesse grupo do Careca Power se aqui no nosso concelho haveria alguém que confeccionasse perucas, onde é que eu poderia dirigir, e lá me falaram da Noémia, do Centro Capilar com Fio. Então fui ter com ela, levei a trança, ela pesou, mas não tinha a gramagem suficiente para se fazer. E então eu partilhei esta história com a minha prima, a Ana Alves, e ela disse-me logo, olha, vou falar com a minha cabeleireira, pode ser que ela recebe lá tanta gente a cortar o cabelo, pode ser que ela consiga arranjar algum tom parecido. Eu até cortava o meu, mas não tem nada a ver o tom. E olha, está bem, agradeço. E foi a Vera, da Charme, ali da Estrada da Loureira,
que depois fez uma publicação logo nos seus stories, no Instagram. Pois as redes sociais também vêm ajudar muito nisto. É verdade. Mas não foi preciso muito tempo, porque nessa manhã que ela partilha ela até ofereceu o corte de cabelo a quem quisesse lá ir cortar o cabelo para doar. Só que nessa manhã, foi no 12 de maio, chega uma moça para cortar o cabelo e que já sempre cortou só as pontinhas, o mínimo possível. Exatamente. E ela propôs-lhe, que é a Ana Rita, e ela logo aceitou o desafio, pronto, e fez um corte radical que nunca tinha feito. E pronto, ainda assim fui buscar as tranças de cabelo, juntei tudo, fui entregar à Noémia e pronto, e meses depois tenho o resultado final, sem saber ainda. Quando entreguei todo o processo à Noémia, não sabia ainda quem haveria de doar. Na altura ainda falámos a possibilidade de direcionar para uma criança, uma jovem, portanto ali jovem adolescente, não é? Porque na fase da construção da identidade, não é, também importante. E até tínhamos falado nisso, e ela até fez a peruca com a possibilidade de se ajustar. E pronto, eu até estava a pensar procurar uma jovem, sim. Só que entretanto houve uma enfermeira, quando a peruca ficou pronta, a Noemi enviou umas fotografias e eu fiz uma publicação. E houve uma enfermeira que entrou em contacto comigo a perguntar se já tinha sido doada. Eu disse que não, que ainda não sabia bem, não tinha surgido ninguém. E ela contou-me o caso de uma jovem, também de 36 anos, salvo erro, que estava a passar por um processo. E que realmente tinha um desgosto enorme de não ter cabelo, não se estava a conseguir aceitar. Também é válido, cada um tem o seu processo, e se eu não poderia então direcionar a peruca para ela, eu disse, não, sem problema, eu posso. Ela pode experimentar, pode vir a peruca, experimentar, se ela se sentir confortável é dela, pronto, sem reticências. Mas em conversa, portanto, trocámos os contactos, ela deu-me o contacto da senhora, começámos a falar, acertei com o marido dela, porque ela entretanto teve que ser internada em Coimbra, no IPO. Ela estava em Leiria, depois passou para Coimbra, e então tratei tudo com o marido dela. E depois, em conversa com a enfermeira, vim a saber que o cabelo, da parte do cabelo que estava na peruca, era da irmã da enfermeira, ela sem saber. Portanto, a Ana Rita. Coincidências. A Ana Rita, que aceitou cortar o cabelo na Vera, é a irmã da enfermeira que entrou em contacto comigo. Portanto, ela não sabia. Engraçado. E depois, pronto, agendei com. São coincidências. São coincidências interessantes. E ela ficou feliz? Ficou. Esta jovem ficou feliz? Sim, muito feliz. E ela adorou a tonalidade, porque a cabeleira ficou lindíssima. Ficou mesmo com. Dava a sensação que tinha madeixas, assim, um degradê, estava lindíssima mesmo. E isto teve custos, a construção? Sim. É muito caro fazer uma peruca? É assim, a Noémia teve a generosidade de não cobrar pela mão de obra, porque é um trabalho muito minucioso, leva muito tempo. É fio por fio, cozido, e pelo que ela me explicou. Mas as perucas são muito dispendiosas, além do cabelo, porque ela também teve que adquirir mais algum cabelo natural, humano, e depois os preços variam consoante o tipo de cabelo. Há cabelo artificial, há cabelo natural, mas que não é humano, deve ser geneticamente produzido, não faço ideia, e há o cabelo natural humano, pronto, e os custos de uma peruca depois variam consoante o tipo de cabelo que é usado, e depois é a questão da mão de obra, que é muito, a maquinaria para as fazer é muito cara, e portanto por isso é que só no estrangeiro é que praticamente se consegue mandar fazer perucas, mas entretanto há pessoas como a Noémia que se prontificaram a ir aprender a fazer de forma artesanal e conseguem ajudar muita gente neste sentido. A Filipa disse que é grata ao cancro porque a fez renascer. Antes deste problema não se estava a ver nem preocupada com este tipo de problemas, não é? Nem ajudar desta forma. A verdade é que nós passamos na vida ao lado dos problemas quando não nos batem à porta, não é? É verdade. Não é, Filipa? Sim, nunca imaginei na minha vida, portanto, durante este processo todo, que eu acabo por pensar que estava-me destinado a esta missão.
de mesmo esta... a minha área também é comunicação, mas se calhar estava ali um bocadinho apagada, e agora poder ir buscar essa ferramenta e poder ajudar alguém ao fazer os vídeos no YouTube, que foi quando eu comecei, ao partilhar toda a minha história nas redes sociais, ao expor-me, porque é mesmo assim, acho que fazia parte da minha missão e ajudou-me também a renascer enquanto pessoa, enquanto mulher, e também quando voltar à minha atividade profissional enquanto profissional, porque olho para as coisas de outra maneira, sem dúvida. A sua atividade profissional neste momento está de baixa, está de baixa. Projetos para o renascer. E depois, agora também com o mês de outubro, tornou o seu novelo cor-de-rosa. Sim, aliás, essa questão do novelo também surge juntamente com a Piedade, que foi quando quisemos registrar a primeira fotografia. Eu quis dar forma ao cancro, queria um objeto que simbolizasse, e veio a ideia de um novelo de cor-de-rosa, por ser o cancro da mama, não é? E levei-lhe o novelo. Na altura levei-lhe o novelo em bruto, parece que é assim mais ovalado, não levei mesmo a bolinha e ela não entendeu o que eu queria passar. Quando eu o fiz em bola, aí ela percebeu o que é que eu queria transmitir com o novelo. E então uma das fotografias pensadas é poder estar envolvida. A fotografia está lindíssima, eu já vi. Sim. Envolveu o seu corpo no novelo tricotado. Exatamente, não foi? Sim. Porque ela até disse, devíamos de arranjar alguém que fizesse, já que estamos aqui com o novelo, alguém que fizesse uma faixa, para depois então fazer essa fotografia contigo envolta nessa faixa. E eu disse, olha, eu não conheço ninguém que saiba tricotar, mas olha, vou aprender, estou em casa, porque é que não vou aprender? E também me desafiei. Pronto. E fui pesquisar e lá encontrei uma retrosaria. Estávamos em confinamento, não dava para nem ser comprada em online. Uma retrosaria que, na Benedita até, é Talica, ela também foi 5 estrelas, enviou-me um vídeo a explicar como é que se tricotava. E eu estive lá para trás e para frente a tentar perceber como é que se fazia, e pronto. E até mesmo eu pedi-lhe, olha, eu vou precisar de unir mais do que um novelo, porque eu preciso de uma faixa do meu comprimento. E então ela ensinou-me e consegui. Tem ali alguns defeitos pelo meio, mas faz parte do meu processo, porque o meu processo também não foi rosa, não foi tudo rosas, não é? Houve altos e baixos, e nesse tricotado está mesmo isso registado, esses altos e baixos, essas imperfeições. Este projeto, que eu não lhe vou perguntar quais são os projetos que tem para o projeto, porque vivemos hoje, não é? Exato. E não temos projetos para este projeto, mas vai continuar a ajudar pessoas, é essa a intenção da Filipa, não é? Sim, e aliás mesmo, nem que me fique só pelo IPO de Coimbra, se eu conseguir canalizar a minha ajuda para os doentes de lá, eu já fico muito, muito contente. Mas tudo que me venha a ter comigo, eu farei os possíveis para poder ajudar. Para ajudar de alguma forma, sim. E acho que a maior ajuda que a Filipa pode dar é realmente partilhar com quem tem o seu problema, a sua experiência, porque é francamente muito enriquecedora e muito motivadora também para quem está com o problema e pensar, não, eu também vou renascer, também vou reaprender a lidar comigo, e acho que é muito importante. Todas estas experiências que aqui ouvimos hoje, a Filipa partilhas neste projeto do Renascer. Qualquer das formas, há muitas pessoas que não têm acesso às redes sociais, e por isso mesmo a nossa intenção de trazê-la aqui foi para podermos chegar a mais mulheres que possam não conhecer este projeto das redes sociais, poderem ficar a conhecê-lo também aqui um bocadinho, que acho que é muito importante. Queria que deixasse alguns conselhos. Já nos disse que devemos fazer os rastreios habituais, mas há alguma coisa que nós, mulheres, possamos fazer para prevenir ou para detectar uma primeira vez um problema destes? Alguma coisa? Foi-lhe explicado isto assim? A forma como é que devemos de vigiar? Sim, como é que nós nos podemos vigiar? É assim, em primeiro lugar, eu sempre falaram da questão da palpação, certo?
E eu nunca o fiz, porque era muito sensível, não sei, não conseguia fazê-lo. Mas agora, eu acho que não conseguia fazê-lo porque eu não conhecia o meu corpo. Primeiro que tudo temos que conhecer o nosso corpo e temos de sentir bem com ele, para que quando nós façamos a palpação a gente consiga fazê-lo com amor, carinho e não com o medo de encontrar alguma coisa, com o pânico, com a ansiedade de surgir alguma coisa. É ir no banho, à medida que nos estamos a ensaboar, por exemplo, fazendo a palpação com carinho. Pronto, é mesmo isso. Por isso é que eu acho que eu nunca consegui fazê-lo, mas agora já o faço. Já o faço de maneira diferente. E depois, realmente, se tem pessoas sinalizadas na família, é irem nem que seja anualmente ao médico de família, às consultas de planeamento familiar, ao ginecologista e pedirem realmente exames, exigirem, porque é dos nossos direitos exigir esses exames, claro, quando temos situações sinalizadas. E sempre que desconfiem de algo ou se tiverem dúvidas, procurarem. Há diversas associações, ou até mesmo junto de mim, que estou a passar pelo processo. Se tiverem dúvidas sobre algo, é procurar informação, mas informação fidedigna, porque às vezes há muita coisa que também não corresponde à verdade. E acho que é importante haver uma vigilância ativa. Ai, está-me a faltar a voz. Filipa, lidou e está a lidar com este assunto de uma forma extraordinária. Diz que é grata e talvez seja isso, talvez tenha esta missão de ajudar os outros a enfrentar este problema, não é? Ao fim e ao cabo, sim. É uma missão. Sim, é uma missão. Porque eu também nunca considerei as pessoas, quem está ligada à religião, à fé, o que for, às vezes quando acontece algo de mau, porque é que Deus me está a castigar? Mas não é um castigo, é uma nova oportunidade. É uma nova oportunidade que Ele nos está a dar para refazermos a nossa vida e repensarmos aquilo que estamos a fazer. E qual é realmente a nossa verdadeira missão e o nosso verdadeiro caminho. Eu sinto-me tão pequenina e tão insignificante perante si. Filipa, um beijinho muito grande, um abraço. Obrigada, do tamanho do mundo. Obrigada. Olha, espero conversar consigo um dia destes, a propósito da evolução deste projeto. Sim. Do que é que tem feito Talvez mais. Um dia vais escrever alguma coisa mais compilada, não sei, deixa aqui no ar. Mas exatamente, e eu vou querer saber tudo, vou acompanhar agora a vida do renascer, no véu da esperança, está Obrigada. bem? Tudo a correr bem, muitas felicidades para si, para a sua família. Obrigada. Obrigada eu, Filipa Reis.